Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Com esperança, que a esperança a gente nunca perca de vista, apesar dos pesares, das tristezas e decepções. Hoje o nosso convidado é Tiago Gomes, um petroleiro e sindicalista. Nós gostaríamos de recebê-lo, né? Agradecer a você por ter aceito o convite. Tiago, fale-nos um pouquinho sobre sua vida, sua profissão, qual sua atividade especificamente lá na Petrobras e o sindicato também. Fale um pouquinho da sua participação no sindicato, bem como da importância da Petrobras na vida de cada brasileiro e brasileira. Gostaria que você também se posicionasse nesse sentido. E creio que uma pergunta que é necessária demais, todo brasileiro com certeza vai querer saber dessa. Por que a gasolina e o gás de cozinha estão tão caros? Tem a ver com a privatização da Petrobras ou não? Quero que você fale um pouquinho disso para a gente, que você explicasse. Bem como as privatizações da Eletrobras, das empresas de água e dos Correios, essa privatização afeta de alguma forma a vida dos brasileiros. Gostaria de saber de você isso. Se afeta positivamente ou não. Se vai trazer algum prejuízo na vida de cada um de nós. As manifestações de rua, nessa época de Covid-19, de pandemia de Covid-19, se você concorda que sejam feitas, efetivadas. Mesmo sendo de partidos de direita ou de esquerda. Como você vê essas manifestações? De forma positiva ou não? Necessárias ou não? E se houve excesso por parte da Polícia Militar na manifestação que houve no dia 29 de maio, no sábado. Queria que você pudesse nos responder isso, brilhantando aí com nossas reflexões. Isso nos instiga a pensar sobre vários pontos de vista, né? Para ou confirmarmos nossos pensamentos ou divergirmos. Penso que a liberdade de pensamento, de expressão, ela deve permanecer sempre forte na vida de cada um de nós. Porque isso vai nos fortalecer nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, saber o valor real do que é ser um cidadão. Tem tantas questões que nós precisamos melhorar em nós mesmos, né? E isso não impede também de, simultaneamente ao nosso melhoramento, nós instigarmos o melhoramento de cada um que possa assistir a essa entrevista. E eu agradeço a você, Tiago, por ter dado essa contribuição a gente nesse momento em que precisamos tanto de pensar, refletir sobre o que é ser um cidadão, o que é democracia, o que é privatização, porque são questões que fazem parte do nosso dia a dia. Se nós não nos posicionarmos e agirmos no sentido de nosso melhoramento individual, como é que nós vamos querer uma sociedade melhor, né? Mais harmônica, sem violência, com comida para todos? É hipocrisia se eu der um pão a alguém, uma cesta básica, e não querer que aquela pessoa tenha emprego, tenha um bom salário, né, que dê para pagar suas contas de água, luz, moradia. Se eu me disser, como eu faço caridade, né? Primeiro eu já estou errada. Se eu começar a propagar demais isso por aí, contando os pormenores do que não é errado. A filantropia, ela é necessária, desde que saibamos que a justiça social, ela tem um papel de suma importância. Esse é o meu ponto de vista. Eu queria até que, se você discordasse, você
comentasse aí ou complementasse nesse sentido. E quanto à esperança, Tiago, para tudo isso que nós estamos passando, você vê a esperança? Né? Qual seria a nossa atitude nesse sentido de melhorar a sociedade, melhorar o Brasil? O que cada um de nós deve fazer, no seu entendimento? Desde já agradeço a sua participação aqui e que outros encontros, espero que você tenha tempo de participar para nós refletirmos sobre outras questões. Até a próxima. Tchau. Olá, Suzana. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Você é uma pessoa extremamente solícita, uma pessoa preocupada com o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, e que não deixa as coisas do dia a dia se normalizarem. Essa sua inquietude, ela é muito boa porque traz reflexão para as pessoas, né? Procura cada um da sua forma, né? Tenta dar sua parcela de contribuição na área que atua, né? Dentro da sua zona de influência, digamos assim. E para falar um pouco sobre mim, né? Assim, Suzana, a minha militância ela começou mais por volta de 7 anos atrás, quando a empresa que eu trabalho, que é a Companhia Pernambucana de Gás, a Copergás, que distribui gás natural aqui no estado de Pernambuco, ela extinguiu o meu cargo, né? E a gente, naquele momento, viu o quanto a relação empregatícia, né, entre trabalhador e empregador era frágil, né? E que a gente teve uma sensação de completa impotência, porque as nossas vidas não estavam sob nossos controles. Então, a gente tomou a iniciativa de entrar no Sindicato dos Petroleiros Pernambuco e Paraíba, e desde então é uma coisa que leva a outra. A gente vai percebendo que a luta sindical tem suas limitações, a gente vai percebendo que às vezes não basta fazer o trabalho como sindicato, como secretário no sindicato, e que os problemas são bem mais amplos, né? E como tudo influencia no dia a dia da gente, ou seja, uma coisa que acontece lá no Congresso tem impacto direto na vida dos trabalhadores, né? Como foi a reforma administrativa, a tentativa de reforma administrativa, né, do Paulo Guedes durante a pandemia, como a gente vê essa questão do auxílio emergencial, ou seja, qualquer coisa que acontece lá está ligado diretamente às nossas vidas. Então, a gente sempre procurou ajudar da melhor forma possível. Então, a gente ingressou aí na luta contra as privatizações, que impacta diretamente na vida das pessoas. A gente faz parte do Comitê Pernambucano de Defesa das Empresas e Serviços Públicos, né, na luta contra a privatização da Petrobras, contra a privatização da Eletrobras, da Petrobras, enfim, essas ferramentas estatais que ajudam e contribuem na vida das pessoas e ferramentas para desenvolvimento socioeconômico do nosse país. Porque se não for por elas, dificilmente a gente consegue sair da estagnação econômica, dificilmente a gente consegue sair da estagnação social que a gente vive hoje, de retrocessos, na verdade, não só estagnação, mas como retrocessos, né, com acesso à universidade para os alunos, acesso a cursos técnicos, acesso à escola, acesso à alimentação, acesso, enfim, à saúde. Então, as estatais têm esse papel direto na vida das pessoas, e em uma sociedade tão carente como a nossa, que não tem capacidade de pagar por serviços privados, ainda se faz mais necessário ainda. Ou seja, a gente tem que lutar pela melhoria dos serviços públicos e das empresas públicas, para que as pessoas cada vez mais sejam atendidas de forma cada vez mais de forma eficiente, e que a gente consiga levar o nosso país para outro patamar. Você me perguntou aqui a respeito da importância da Petrobras na vida das pessoas. Ora, carro não anda sem combustível, avião não voa sem combustível, ambulância não vai buscar
os pacientes sem combustível. O navio não navega para levar as coisas de um país para o outro se não é o combustível. Então, assim, ele é extremamente estratégico, né, na construção de um país, né, para a soberania de um país, e está diretamente ligado à vida de todos e de todas. Ou seja, até para cozinhar a gente precisa da Petrobras, a gente precisa do petróleo para que a gente possa comer, que é o caso do botijão de GLP, né? O botijão que a gente tem nas cozinhas e que hoje cada vez mais está mais caro. E isso é uma prova, né, do porquê os combustíveis estão tão caros. Você me perguntou a relação das privatizações com os preços do combustível, se existe. Sim, existe. E todo esse arcabouço, né, de precificação hoje, que é o PPI, que é o preço de paridade de importação, que isso quer dizer, esse palavrão PPI, quer dizer que a gente mesmo produzindo o petróleo no Brasil, refinando o petróleo no Brasil, pagando os salários dos trabalhadores em reais, esse combustível a nossa sociedade está pagando em dólar. E por que eles fizeram isso? Para favorecer os sócios privados, que é o sócio minoritário, porque o sócio majoritário da Petrobras é o povo brasileiro, é você dona de casa, é você pai de família, e com isso ele dá um recado para o mercado, que é o mercado, esses grandes cartolas, esses caras que têm muito dinheiro em ações, que têm muitas empresas, muitas indústrias, dizendo, olha, no Brasil o preço agora é assim, pode comprar que você vai ter muito lucro. Então, independente da condição financeira, as condições socioeconômicas de nossa população. Porque, nesse caso, o que importa é lucro e não bem-estar social e desenvolvimento social. Tá? Então, já fica claro, né, a importância que a Petrobras tem na vida dos brasileiros e brasileiras, né, até porque todos os produtos precisam ser transportados, precisa de energia para se produzir determinadas coisas, usando o gás, por exemplo, para fazer um macarrão, para fazer um biscoito, para carregar, botar o caminhão, precisa de combustível, precisa de diesel. Então, assim, tudo que a Petrobras faz impacta diretamente no custo de vida das pessoas. Então, é extremamente importante a gente se apropriar desse conhecimento e dizer, olha, a Petrobras é nossa e a gente tem que fazer uma fórmula de preços que atenda a nossa população, porque o que é explorado, que é o petróleo, é uma grande riqueza nacional que pertence a todo o povo brasileiro. Uma outra pergunta que você fez foi sobre as privatizações das estatais de uma forma geral. Eu meio que já no início, na introdução da nossa fala, a gente já foi dando algumas dicas, né? Você me perguntou a respeito da Eletrobras. Olha, a gente tem algumas privatizações já no Brasil, né? E vou dar um exemplo. Aqui no estado de Pernambuco, com a CELP. A CELP hoje é um monopólio de distribuição de energia aqui no estado, tá? Um monopólio privado. E eu pergunto a vocês, o que foi que reduziu de preço na energia? Muito pelo contrário, as coisas aumentam, porque o sócio privado ele sempre vai querer o que eles chamam de custo de oportunidade, ou seja, maximizar o lucro, independente das condições de vida e social que a gente tem. Então, muito difícil uma privatização baratear custos. Eu vou dar um exemplo da questão dos Correios. Os Correios, se você quiser, pode mandar pela FedEx e qualquer correspondência, sendo que vai custar o dobro ou triplo do preço que é nos Correios. Você pode mandar pela GoLog, você tem diversas outras empresas que podem fazer essa prestação de serviço, mas ela vai custar o dobro do preço. Assim, a privatização, muito pelo contrário, vai ter um grande monopólio privado nacional e que a maximização do lucro vai ser a prioridade.
então dificilmente vai baixar custo para os trabalhadores e trabalhadoras que estão em casa. A gente tem, por exemplo, um grande exemplo que foi a Vale do Rio Doce, né? Que todo mundo viu Brumadinho, que o compromisso não era com a segurança, não é com o meio ambiente, e sim com o lucro, ou seja, o lucro acima de tudo e lama em cima de todos, e é um grande monopólio privado, explorando riquezas nacionais, que são os nossos minérios. Então, é um outro grande exemplo que a gente tem no Brasil de privatizações e que realmente não dá certo. Tá? Violência nos atos pacíficos. Né? Você me perguntou a respeito dos atos que aconteceram no último dia 29, né? Se a gente concorda ou não concorda em fazer esses atos em plena pandemia e tal. Olha, ninguém vai protestar em meio a uma pandemia se o presidente não fosse mais perigoso do que o vírus. Então, assim, eu acredito que são várias realidades dentro de uma grande realidade. A gente tem pessoas que são vacinadas, nós temos pessoas que são jovens, que não têm comorbidade e que querem se expressar politicamente, querem falar, que não aceitam o que está acontecendo no país, do genocídio. A gente vive numa democracia contra as privatizações, então as pessoas têm esse direito sim de dizerem, de pedir um basta, até porque outras manifestações de um determinado presidente que todos sabem, todos conhecem, acontecem e nada dá. Né? E a violência, o que aconteceu, olha, o Estado ele tem todo o direito, tá, de tentar, vamos dizer, de tentar não aglomerar, né, de promover a saúde pública. Né? O que não pode é alguns agentes do Estado investidos do poder de polícia se aproveitar das circunstâncias para externarem a sua opinião política através de balas de borracha, através de bombas. E isso é um sinal de fascismo, isso é um sinal de intolerância política, e isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Aconteceram diversos atos na Avenida Boa Viagem, em plena pandemia, e nós não vimos nenhum tipo de repressão policial, mostrando e caracterizando que o quê? Que na realidade existe uma polícia, parte de uma polícia, né, que está ideologicamente alinhado com o presidente e que tem essa raiva, esse rancor, e que são completamente intolerantes politicamente. Ou seja, aí descambando para aquilo que a gente viu no dia 29, completamente lamentável, né, desnecessário, uma grande demonstração de fascismo, e que a gente, como sociedade organizada, não pode permitir que isso se repita e que isso venha a crescer, porque nós já sabemos qual é o resultado quando o fascismo ocupa os espaços de poder. Assim, exemplo da Itália de Mussolini, a Alemanha nazista, todos sabem o que aconteceu. Você me perguntou também a respeito do que eu acho sobre a questão de caridade no momento de pandemia, falar um pouco de justiça social. Olha, eu gosto muito de uma passagem de Dom Helder Câmara, quando ele diz que as pessoas o aplaudiam quando ele doava os alimentos, matava a fome das pessoas, mas que as pessoas o hostilizavam quando perguntavam o porquê da existência da miséria e da pobreza. O que isso quer dizer? Se a gente tem que prestar solidariedade, é porque falhamos como sociedade. É que não existe justiça social em nosso país. Então, a caridade ela vem de uma forma muito vertical. Até Paulo Freire disse: eu amo tanto as pessoas que quero que a justiça social se instale antes da caridade. Porque o que a gente dá hoje, amanhã a gente talvez não possa dar.
e a gente não vai ter como manter isso. E aí entra o grande papel do Estado, do poder político, para tentar garantir que as pessoas tenham condição de vida. Uma coisa é você fazer alguns atos isolados no varejo. Outra coisa é você utilizar o Estado, a estrutura democrática, para fazer o bem no atacado, que é esse o papel do Estado, cuidar dos seus, né, dos mais fracos, dos oprimidos, né, sem esquecer de todos e todas, é verdade, mas com um olhar especial para aqueles que mais precisam. Você me questionou também o que cada um tem que fazer para melhorar o Brasil, né? Você perguntou com outras palavras isso. Olha, eu acredito que cada pessoa tem uma capacidade, tem uma aptidão diferente da outra, né? Por exemplo, isso que você está fazendo hoje, esse diálogo, essa conversa, para trazer para o seu meio social, para o seu núcleo social, para que as pessoas venham refletir, isso é muito importante, né? Se cada um fizesse a mesma coisa, a gente teria um grande debate nacional e a gente estaria discutindo sobre os grandes problemas do nosso país, procurando sempre soluções. Então, cada um, dentro da sua aptidão, tem que se encontrar no conjunto social, né, e se doar um pouco mais, né? Por exemplo, uma grande influência que a gente tem, como eu falei, o poder político, o arcabouço democrático que a gente tem no nosso país, é saber que na hora que chegar o dia da eleição, na urna eletrônica, você tem que depositar a confiança naqueles e naquelas que estão na luta, aqueles e aquelas que têm uma consciência social mais aguçada, mais sensível. Não adianta a gente querer resultados diferentes votando sempre nas mesmas pessoas que a gente já sabe qual é o resultado, né? Eu estava lendo outro dia um colega falando que, por exemplo, a gente tem a maior população católica do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a maior população católica. Entretanto, a maior bancada é evangélica. A gente tem, por exemplo, a questão as pessoas são mais pacíficas, né? Ou seja, elas foram contra o armamento, teve um plebiscito a respeito disso, mas a maior bancada não é a bancada pacífica da paz, é a bancada da bala. Ou seja, quando a gente não se movimenta, se articula politicamente, a gente deixa de falar sobre política e ocupar os espaços, outras pessoas vão ocupar esses espaços e vão falar de política. E aí o futuro do nosso país será mais para essas pessoas. Ou a gente deixa desse preconceito de conversar, de falar, de escolher as pessoas que a gente sabe do compromisso social que tem, e quando a gente deixa de fazer isso, os outros vão fazer por a gente, vão ocupar esses espaços, e a gente vê o que acontece, o que está acontecendo hoje no Brasil. Um presidente genocida, um presidente totalmente sem empatia com a sua população, um presidente que tem única e exclusivamente compromisso com os seus, primeiramente sua família, em detrimento de 210 milhões de brasileiros. Então, é uma grande lição isso que a gente está passando hoje, para que cada uma entenda a importância do voto. Então, Suzana, eu acredito, foram 7 perguntas aqui, eu tentei manter o tempo, tá? Mas eu estou sempre à disposição, eu te agradeço bastante, né? E de deixar aqui um forte abraço a todos e todas que estão nos assistindo. Tamo junto, vamos continuar sempre firmes na luta. Forte abraço.